Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de segurança, principalmente em TI, né, de forma geral, sempre existia um dilema muito grande, tá? Para quem vem aí dos ambientes tradicionais, onde o data center ficava, né, dentro de casa ou às vezes num colocation, sabe que existia sempre uma discussão muito grande entre a ideia de você estar seguro ou de você ser ágil no desenvolvimento. Principalmente nos dias de hoje, a gente sabe que é cada vez mais importante a gente ter um ambiente ágil de desenvolvimento para poder estar sempre satisfazendo os nossos requisitos de negócio. Mas ao mesmo tempo, é sempre muito importante a gente estar seguro, né? Ter certeza de que estamos utilizando as melhores ferramentas, as melhores práticas e ter certeza de que das formas com os requisitos que as nossas aplicações têm, que isso seja sempre feito da melhor forma possível. Então, quando a gente começa a falar num ambiente de cloud, essa discussão começou a mudar um pouco, tá? Então, hoje em dia não é mais um dilema entre você ser ágil ou você estar seguro. A ideia é que você pode ser ágil e também estar seguro, né? A AWS, em função de uma postura de segurança muito firme, todo serviço que disponibilizamos para os clientes, né, criar, hospedar aplicações, ele é pensado de uma maneira segura desde o início, né? Um dos grandes é, motos, né, um dos grandes lemas da AWS é que a segurança é sempre a nossa prioridade máxima. Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai entender um pouco melhor sobre como os nossos clientes, né, até mesmo aqueles com centenas de milhões de usuários pelo mundo, vão conseguir manter a segurança no patamar alto, mesmo assim atuando com agilidade. Apenas um aviso aqui, gente. Tenho certeza aí de que as câmeras estão desligadas, né? Que vocês estão no mudo, né? Só para evitar talvez alguma coisa lá na frente. Mas se em algum momento vocês quiserem também falar alguma coisa, tranquilo também, gente. Mas então vamos lá. Quando a gente fala sobre migrar para a nuvem, né, utilizar a AWS, a gente também tem que falar sobre fortalecimento de uma postura de segurança, né? E quando a gente fala sobre a AWS em si, a gente tem vários pontos que são muito necessários de comentar. Então, quando você está utilizando a AWS, você vai estar herdando, né, controles de segurança e conformidades que são adotados globalmente. Então, a ideia aqui é que toda vez em que algum cliente nosso às vezes precisa de algum requisito específico de segurança e o time interno da AWS avalia, por exemplo, que é necessário que a gente tenha esse requisito também nos nossos data centers, a gente começa a fazer todo um trabalho para adaptar a nossa infraestrutura para atender esse requisito de segurança e, de quebra, todos os nossos clientes no mundo inteiro acabam herdando esses mesmos controles de segurança. Então, só de você ali criar uma conta da AWS, você vai estar tendo acesso a uma infraestrutura robusta e que atende a diversos requisitos físicos, né, de segurança de diversas normas. E a gente vai falar sobre isso, né, um pouco mais em detalhes lá para frente. Utilizando essas ferramentas, você vai poder estar escalando, mas ao mesmo tempo tendo visibilidade, tendo controle do que está acontecendo na sua infraestrutura, né? Então, um dos grandes benefícios da nuvem, ela vai ser a elasticidade, a escalabilidade, mas ao mesmo tempo isso não significa que você vai acabar perdendo a observabilidade do que você está provisionando. Os padrões, tá, de segurança e privacidade, eles são altíssimos, como eu falei, é prioridade máxima aqui na nuvem e aqui na AWS, então é sempre importante ressaltar isso. E além disso, a gente tem também automação com serviços de segurança, a gente vai falar um pouco mais disso lá para o final da apresentação, sobre como isso pode ser automatizado de uma forma bem interessante, mas ao mesmo tempo existe uma rede de parceiros de seguranças, de soluções de segurança dentro da AWS, então caso você tenha algum parceiro, né, alguma solução que você já utilize, às vezes on-premises, sempre vale a pena também dar uma olhada no nosso marketplace, porque muitas vezes existem soluções análogas dentro da nuvem já prontas para que você possa utilizar na sua infraestrutura. E quando a gente fala daí de segurança dentro da AWS, eu acho que o ponto inicial de discussão é sempre o que a gente chama de modelo de responsabilidade compartilhada, tá? Isso é algo que muda bastante quando a gente sai de um ambiente on-premises para a nuvem, porque as responsabilidades acabam sendo divididas entre a AWS e entre os nossos clientes. Então, como isso acaba se organizando? De uma forma geral, e a gente vai falar sobre como isso pode mudar de serviço para serviço, a AWS ela vai ter responsabilidade pela segurança da nuvem, ou seja, tudo que diz respeito à nossa infraestrutura física, né? Desde a parte, por exemplo, de configurações de redundância de energias e conectividades das nossas regiões, dos nossos data centers, né, os pontos de presença, assim como também toda a segurança da camada de serviços que a gente oferece. Então, às vezes, as configurações que você precisa ser feitas diretamente lá nos data centers para as
máquinas que estão rodando vão ser feitas por parte da AWS. E aí, os nossos clientes, eles acabam ficando responsabilizados pela segurança na nuvem. O que que isso significa? Essa parte em azul aqui da imagem, tá? Então, quando a gente fala de configuração de sistema operacional, quando a gente fala, por exemplo, de instâncias de EC2, configurações de rede, firewall, né? Escolha, por exemplo, de criptografia, controle de identidade e acesso, e até mesmo a proteção dos dados do cliente em si, vão ficar por responsabilidade do cliente. Então, quando a gente fala de forma geral, né, a segurança da aplicação em si, né, as configurações dela, vão ficar por parte do nosso cliente. É, quando a gente falava, né, de um ambiente de data centers locais, a gente falava muito sobre cuidar de tudo de ponta a ponta. Então você precisava não somente se preocupar com o conteúdo do cliente, com as aplicações, mas também até lá na outra ponta. Então a parte de infraestrutura, controle de acesso ao data center, configurações de firewall das máquinas em si, né, toda aquela parte de redundância de redes, de energia, né? Ter certeza de que os servidores estão rodando lá o tempo todo e possuem todas as configurações necessárias de redundância, ficava por parte do cliente. E aí, quando a gente vai falando, né, no ambiente de AWS, isso acabou mudando. Mas isso também não é uma regra que vale se aplica para todos os nossos serviços. Dependendo do serviço, essa barra pode pender ainda mais para o lado da AWS, né, com mais responsabilidades para o nosso lado. Então, por exemplo, se você for estar utilizando, né, algumas tecnologias de containers na nuvem, por exemplo, a AWS ela já começa também a fazer configuração de sistema operacional, de rede, de firewall, né, e às vezes até mesmo o gerenciamento da própria plataforma, dos aplicativos, da identidade de acesso. Vai depender muito do serviço, tá? E a gente pode ir ainda um pouco além. Existem serviços até onde você pode ter uma como configuração opcional, por exemplo, a criptografia de dados, mas se você resolve, por exemplo, habilitar essa configuração, a AWS ela vai fazer todo esse processo por baixo dos panos de criptografar esses dados, dependendo do serviço que a gente estiver falando. Então, é importante entender de forma geral como o modelo de segurança compartilhada funciona, mas ao mesmo tempo é interessante saber que quanto mais são utilizados serviços gerenciados, mais essa barra acaba pendendo para o lado da AWS. E é por isso que a gente gosta de recomendar esse serviço para os nossos clientes. Por quê? Porque daí você acaba tirando um pouco da responsabilidade de ficar fazendo essa parte operacional de controles de segurança, às vezes de identidade, e aí você consegue deixar os seus funcionários, né, focados nos objetivos do negócio. Então, isso é sempre uma, um ponto de vista muito interessante de se ter. Falando isso, né, quando a gente começa a falar de seguranças, de soluções de segurança na AWS, né, os serviços em si, a gente tem vários pilares que a gente vai tratar aqui um por um. São muitos serviços, tá? Então, assim, alguns a gente vai falar a um nível um pouco mais alto, às vezes alguns a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas aqui o interessante é a gente poder ter uma ideia de todo o leque que a AWS oferece de dispositivos, né, e ferramentas de segurança.